Agora eu vou te passar algumas dicas muito valiosas que você deve prestar muita atenção nisso aqui quando estiver trabalhando com aplicações em Laravel. É algo que vai te dar um gargalo de ganho em desempenho muito grande em suas aplicações, principalmente olhando do ponto de vista em aplicações de grande porte. Para esse exemplo aqui que a gente utilizou, essa loja que nós aplicamos aqui, ela funcionou perfeitamente, não teve nenhum delay de funcionamento, foi rápido a resposta aqui. Ótimo. Mas agora eu quero te desafiar o seguinte, imagine que você tem centenas e centenas de registros aqui, e esses registros ele tem centenas e centenas de subregistros, ou seja, tem centenas de milhares de países e cada país tem centenas de milhares de estados. Para cada vez que você vê aqui, você fez uma consulta no banco de dados para trazer os países, para cada vez loop que você está aqui, está trazendo os estados deste país em uma nova consulta, ou seja, trouxe o país Brasil, ele fez uma nova consulta para trazer os estados, trouxe o país China, fez uma nova consulta para trazer os estados, trouxe o país Alemanha, trouxe a nova consulta para trazer esses estados, e assim por diante. Então, isso aqui é uma aplicação de grande porte, pode significar um pouco no desempenho da aplicação. Então, é importante que você trabalhe em conceitos que te ajudem a aprimorar isso daqui. Eu estou na minha rota one-to-many, que é o orçamento de 1 para muitos. Eu vou ir lá no nosso controller, onde está implementado esse cara, só para você ver. Então, deixa eu abrir o nosso controller, Ctrl-O, one-to-many controller. Então, eu tenho aqui, esse cara aqui tem todos os países. Eu estou recuperando o país aqui pela palavra de pesquisa, que está resultando esse cara aqui, que está dando exatamente aquele resultado. Eu vou dar um DD aqui, que é o DIPND, para a gente debugar esse retorno para você ver algumas coisas. Eu vou fazer esse cara aqui dessa maneira. Então, posso salvar esse cara aqui, só para a gente ver o retorno. F5 para atualizar. Está aqui, ele trouxe 5 resultados, ou seja, 5 países. Se você olhar aqui no país, por exemplo, o primeiro resultado, vir aqui em original, ele tem aqui o ID do país, o name, o create at, update, todas as informações referentes ao país. E não tem nenhuma informação a mais aqui, nem nada a mais. Se você vir aqui agora e fizer simplesmente isso daqui, depois do seu where, e fazer um with, qual que é o nome do nosso relacionamento aqui que está trazendo os estados desse país? Chama states. Se você olhar no nosso model de country, que é exatamente esse cara aqui, ele tem um método state que está trazendo todos os estados. Então você vai pegar o nome desse método aqui e vai passar ele aqui nesse with. O que vai acontecer nesse if aqui? E agora eu vou atualizar para você ver. Trouxe os 5 resultados. Eu vou expandir essa árvore aqui para você ver. Vou vir no primeiro resultado aqui mesmo, que é o primeiro país. Olha só que ele trouxe, continua trazendo nosso original aqui, nosso original, que tem os dados do país. Porém, ele trouxe mais uma informação aqui chamada relations, ou seja, que são as relações desse cara aqui. E observe que nesse cara aqui ele já trouxe um array de estados, um item de estados, com todos os estados, ou seja, os 5 estados que estão vinculados a esse país aqui. Presta atenção no que aconteceu aqui. Na mesma consulta, ele já trouxe tanto o país, os países, e já trouxe também os estados vinculados aos países. Tanto é que aqui no caso que é o país Brasil, se você olhar aqui, é o país Brasil, ele já trouxe todos os 5 estados vinculados a ele. Então está aqui, Você pode ter certeza disso, expandir nessas árvores aqui, mas você vê que já trouxe todos os 5 estados vinculados a esse país. Você pode testar também, vou voltar aqui, recolher, no país 2, por exemplo, que é a China, se você olhar aqui é o país China, ele já trouxe aqui os estados vinculados a ela, no caso é 2, os 2 estados vinculados a ela. E os outros não trouxe nada porque não tem estados vinculados a ele, não precisa nem mostrar para você. Você pode depois olhar aqui por mais curiosidade. Enfim, então, o simples fato de utilizar esse cara aqui, ele já traz tanto o país quanto os estados vinculados a ele. Então, não preciso mais fazer dessa forma aqui. Então, quando eu chamar isso aqui, ele automaticamente já está utilizando o mesmo formato. Porém, agora estou consumindo muito menos recursos do nosso banco de dados. Se eu salvo isso aqui, observe que a única coisa que eu mudei foi esse with aqui, que eu adicionei o if, e passei para trazer o relacionamento de estados, ou seja, traz o país e os estados vinculados a ele. Uma única consulta. Se eu atualizo aqui, visualmente não mudou nada, porém, por trás dos panos aqui, por trás do que está rodando, a gente fez uma única consulta no banco de dados, e não mais 5 como estava acontecendo antigamente. Então a gente tem aqui um ganho de produtividade, não de produtividade, mas de desempenho bem maior em nossas aplicações. Então essa é a grande dica que eu queria passar nesse vídeo. Eu não posso deixar de falar também sobre
a parte de relacionamentos aqui. Como a gente trabalhou com os padrões certinhos, com os nomes igual, se você fez do jeitinho que eu te ensinei, que é a maneira eu acho mais produtiva de você trabalhar, ficou muito mais simples a utilização dos recursos aqui, a parte de criação de relacionamentos, etc. Porém, vamos supor que você é aquela pessoa que gosta de ter seus próprios padrões. Não tem problema. O que a gente vai fazer então? Suponha que sua tabela, se ela for em key lá, na tabela de state, não foi country ID, como eu mandei você fazer, que é pegar o nome dessa tabela aqui no singular e colocar underline ID. Suponha que você colocou, por exemplo, countries ID. Então basta você vir nesse segundo parâmetro aqui, ó, no seu relacionamento, e passar o nome da sua coluna. No nosso caso, como é country ID, posso deixar com country ID aqui, ó, e vir aqui atualizar, vai estar funcionando do mesmo jeito. Agora imagine também que você, por acaso, não vinculou esses registros lá no seu 4ID, e não referencia ao ID dessa tabela aqui. Referencia ao campo, por exemplo, name. Suponha que você fez a ligação entre esses dois valores, não tem problema. Então bastaria você passar aqui, ó, na terceira propriedade, o valor que você fez o vínculo. No nosso caso, como a gente seguiu o padrão, eu fiz o vínculo pelo ID dessa minha tabela aqui. Eu nem preciso passar essa informação, mas se eu passar aqui o ID, que é o valor dessa tabela aqui, da tabela de país, que está vinculado ao 4ID, da tabela de state. Se você atualizar aqui, continua funcionando do mesmo jeito. Vou comentar aqui para ficar documentado. E vou deixar no padrão mais simples, que é o padrão que eu gosto de trabalhar no Laravel. É só para você saber essas possibilidades. Do mesmo jeito aqui, se a gente abrir nossa model de state, vou vir no nosso relacionamento aqui de man-to-one, nós também podemos definir esses valores. Suponha, por exemplo, nós utilizamos, falando que a coluna dessa tabela de state que representa o país é country ID. Como eu fiz isso, eu nem preciso especificar esse valor, que ele automaticamente, o Laravel já sugere que seja isso, já pega esse valor. Mas caso eu tivesse colocado, por exemplo, country ID, eu simplesmente mudaria esse valor aqui nesse segundo tributo. Posso salvar aqui, atualizar aqui para ver. Continuou do mesmo jeito. Imagine também que minha tabela, eu vinculei esse valor dessa minha tabela aqui, que é o 4ID, com o valor de, por exemplo, name da tabela de country, da tabela de país. Então, eu poderia simplesmente passar o valor aqui, mas como eu vinculei com ID, eu posso passar o ID, que é o valor da tabela de país, que está vinculado ao 4ID dessa tabela. F5 para atualizar, funciona do mesmo jeito. Então vou comentar aqui e vou deixar no padrão correto aqui para você, no padrão mais simples para você entender o seu campo de possibilidades aqui trabalhando com relacionamentos de um para muitos e de muitos para um. Então basicamente é isso que eu tinha que mostrar para você sobre o relacionamento de um para muitos, como que você lista os dados vinculados.